Olá pessoal, professor Edson falando aqui com vocês, tudo bem por aí? Nessa videoaula de hoje nós vamos apresentar para vocês o Virtual Device Manager do Android, né? O AVD, o emulador do Android, né? Virtual Device Android, virtualização do Android aí no emulador dentro do Visual Studio. Nós utilizamos esse emulador para executar, fazer os testes dos nossos apps que nós desenvolvemos com o Xamarin. Então, primeiramente, vou apresentar aqui para vocês onde que eu crio esse AVD, esse emulador e algumas configurações necessárias para que ele consiga rodar minimamente bem. Nós vamos aprender então a administrar esse emulador e seus recursos, alguns recursos aí de hardware, né? O emulador normalmente ele consome um pouco da sua memória RAM e do processador, né? Um pouco pesado, ele acaba consumindo os recursos físicos ali do seu computador. Mas fazendo alguns ajustezinhos aqui, quem sabe você consegue rodar bem o seu emulador. Então aqui em ferramentas, Android Device Manager, o gerenciador do dispositivo aí do Android. Permite aqui essa opção. Com as configurações pré-iniciais que nós fizemos, é possível que no seu computador também apareça já um pré-emulador aqui para vocês. Então aqui você pode criar um novo emulador ou editar este, que já veio previamente configurado com alguns recursos. Como por exemplo aí, né, usando 1 GB de memória, já com alguns serviços aqui previamente instalados. Eu vou fazer a edição desse primeiramente e depois o professor ele faz uma segunda criação aqui de um novo emulador para vocês terem uma ideia como é que funciona. Então vou selecionar aqui, editar. Aqui eu posso dar um nome para o meu emulador, ele já vem com esse nome padrão, mas eu posso modificar esse nome. Também posso modificar aqui o dispositivo base dele, né? Que é o tipo do dispositivo que ele já veio pré-configurado. O processador que eu estou utilizando, né? Então se eu estiver utilizando aí um 64 bits, eu posso estar ajustando aqui para ele ter um melhor desempenho. E a versão, né, do sistema operacional do Android, qual é a API que você está utilizando. Então no caso lá nós instalamos aqui, né, a Oreo, então você pode estar mudando a API. E sugiro que vocês também deixem marcados essas duas opçõezinhas. Vou voltar aqui no API padrão que ele já veio, né, que já está instalado e possibilitando que eu habilite o Google API e o Google Play Store. Porque às vezes você vai precisar de alguns recursos, né, de APIs ou da Play Store no seu emulador, já está habilitado essas opções. Aqui você pode ativar ou desativar alguns recursos, né, que ele eventualmente aí tenha disponível para vocês. Aí vai de acordo com a sua necessidade, né, de configurações, onde que ele vai ficar, quanto de memória, né, ele vai estar consumindo ali, né, especifica o tamanho do arquivo do cartão SD, 512 do cartão memória SD. O que mais aqui de configurações a gente poderia estar destacando para vocês, né? O recurso de GPS, né? Se ele vai estar ativo ou não, né? Tem o seu dispositivo emulado, tem um receptor de GPS ou não, entre as, né, se vai aparecer, né, o teclado, né? Tem o seu dispositivo emulado suporta um teclado para você digitar números, entre outros recursos ali que vai de acordo com as suas necessidades. Depois você pode vir aqui e fazer algumas configurações diferentes, né? Que seja necessário ali. Então aqui vou salvar. Ele vai pedir para mim, né, aceitar essas modificações, as configurações que eu fiz. Ele vai baixar esses recursos aí, né, que eu habilitei lá do Google APIs, da Play Store. Ele vai apresentar a configuração ali para vocês. Enquanto ele vai baixando, fazendo
a instalação desses recursos novos que eu coloquei, e eu vou mostrando aqui a opçãozinha de você criar um novo. Então, se você quiser ter mais de um emulador, ou caso na sua instalação do Visual Studio, né, com os recursos do Xamarin Inform, não tenha vindo um emulador previamente instalado, quando você chegar nessa tela do gerenciador de dispositivos do Android, não tiver nenhum emulador, então você vem aqui em novo e faz as configurações necessárias, né? Que você necessite aí, conforme foi apresentado ali também no outro vídeo ali para vocês, tá? Aqui são as configurações mesmo apresentadas, tá? Então observe, dependendo da versão da API que você escolhe, você não tem a opção de marcar essas opçõezinhas, né? Vou fazer uma configuraçãozinha diferente aqui, ó. Mudar o nome, colocar, por exemplo, ETEC, emulador da ETEC, emulador, aqui o dispositivo base. Vou escolher aqui o tamanho de pegar uma configuração básica aqui, né? Vamos ver o tamanho de tela, um dispositivo de tela de 4 polegadas, por exemplo. Aqui ele já aparece algumas outras configurações, né? De acordo aí com as necessidades, cartão de memória, se vai ativar o GPS ou não. Enfim, vou clicar aqui no criar, vai pedir para mim aceitar essas novas configurações, vai entrar na fila aqui, né, e vai fazendo a instalação, a descompactação dos arquivos, instalando os recursos aí necessários para que eu possa utilizar o meu emulador do Android. Esse emulador a gente pode considerar como uma máquina virtual, né, um emulador virtual aí dentro, que é o AVD, né. Gerenciador aí de emulador dentro do Visual Studio. Enquanto ele vai instalando essas configurações também, a gente recomenda. Depois de pronto essas instalações, essas configurações, a criação do emulador, você vai carregar o emulador. Vamos ver se nessa videoaula eu consigo mostrar o emulador, senão eu finalizo ela aqui e depois já num outro vídeo, né, numa outra aula mostra aí como startar o emulador aí dentro do Visual Studio. Mas o que a gente recomenda? Você abre o emulador, assim que o emulador for carregado, você já pode estar utilizando, né, visualizando os exemplos, os layouts, testando ali no seu emulador e deixa ele aberto. Não fecha o emulador, né? Minimiza ele, vai programando, só vai fechar ele quando você for finalizar o seu projeto, tá? Aqui apareceu um erro de imagem do disco, está falando que não tem espaço suficiente no meu disco aqui para instalar o emulador, tá? Então vou ter que parar essa videoaula nesse momento. Vou liberar um espaço aqui no meu disco rígido, depois eu volto, espero terminar de completar e na próxima videoaula eu já mostro para vocês como que eu starto o emulador então. Até mais!